Estamos fazendo a exposição deste belo livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12 até o versículo 20. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem. E você que está em casa também, leia a palavra de Deus conosco, vai estar aparecendo aí na sua tela do seu celular, da sua televisão, e vamos ler essa passagem para a nossa edificação. Eclesiastes capítulo 10, compartilhe com o seu irmão aí, sua irmã, sua esposa, seu esposo, a leitura desse texto. Vamos ler o texto para a nossa edificação. Diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor, para que possamos viver para a tua glória. Abençoe as palavras dos nossos lábios, Senhor. Abençoe a nossa conduta, o nosso viver, para que possamos viver para a tua glória. Enche o teu povo, ó Deus, do conhecimento do Senhor, do conhecimento da tua palavra, para que possamos viver para o teu louvor. Toca na nossa vida, Senhor, para que sejamos um povo cheio da tua palavra, cheio do Espírito Santo, para que possamos viver, ó Deus, na tua presença, para que possamos edificar vidas com as nossas palavras e com o nosso viver. No nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há algo impressionante na vida humana. Quase sempre a nossa queda começa pela boca. Algumas pessoas chegam a dizer que 70% dos pecados são pecados da língua. Eu vi isso há muito tempo de um pastor. 70% dos pecados são pecados da língua. Casamentos não acabam primeiro no cartório, acabam na conversa. Casais que não elogiam, não agradecem, não demonstram admiração, não dizem eu te amo, minha amada, minha esposa. Casais que não pedem perdão quando erram. Amizades não se rompem primeiro no afastamento, rompem-se nas palavras. Acusações, discussões, sem fundamento, calúnias, difamações, intrigas. Igrejas não se dividem primeiro por doutrina, dividem-se por comentários, fofocas, intrigas, mentiras, maledicências. O pregador diz que nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Charles Spurgeon chegou a escrever o seguinte, que a entrada do tempo da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. Esse é o ponto de partida do texto. Nós não somos tão sábios quanto imaginamos. Falamos demais, não medimos as nossas palavras, reagimos rápido demais, as nossas reações são às vezes piores do que as nossas palavras, julgamos cedo demais, julgamos sem critério, sem fundamento. E Eclesiastes é um livro exatamente realista. E ele não trata apenas de grandes pecados escandalosos, ele trata da vida comum, de conversas, de trabalho, de liderança, de dinheiro, de rotina, do dia a dia. E aqui no capítulo
10, no final desse capítulo, o pregador nos mostra algo profundo, que a verdadeira espiritualidade não aparece primeiro no culto, aparece no dia a dia. É quando a gente sai do culto, é na segunda-feira, de segunda a sábado, e ele ensina 3 áreas onde a sabedoria precisa governar. Primeiro, a sabedoria precisa governar as nossas palavras. Nós devemos saber falar bem, falar corretamente, falar com prudência, falar para edificar. Por isso ele fala assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Em outras palavras, é bom escutar um sábio falar. Quando o sábio fala, a gente para ouvir. Mas a conversa do tolo o destrói, o arruína. Mas ele fala também da nossa liderança e do domínio próprio. Ele fala assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Ou seja, como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, uma pessoa que não mede as suas atitudes, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Os políticos, meus irmãos, que governam para vantagem pessoal, trazem desastre para o povo que lideram. E nós somos acostumados a ver tantos, que governam para si mesmo, não governam para o bem do povo. Governa para uma elite política, para uma classe, mas não governa para o bem do povo. O nosso trabalho e esforço, e ele vai trazer isso no verso 15, no verso 18 a 19, o trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. O tolo acha cansativo qualquer tipo de trabalho. O tolo é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de viver às custas de outras pessoas. E a grande ideia dessa passagem é que a sabedoria de Deus transforma a maneira como falamos, vivemos e trabalhamos, enquanto a tolice destrói a própria vida do homem. A tolice arruína a vida do homem. O pregador nos ensina como a sabedoria se revela na vida diária, mostrando 3 contrastes: a boca, o caráter e a responsabilidade. E em primeiro lugar, nós podemos ver que a sabedoria se revela nas palavras. Porque aquilo que a boca fala, vem do coração. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Nas palavras do sábio nós poderíamos traduzir também a graça. A palavra hebraica aqui é ren, graça, favor e merecido. Ou seja, o sábio usa a boca para abençoar, usa a boca para edificar, usa a boca para construir. A boca, meus irmãos, é o termômetro do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa sábia, em primeiro lugar, louva a Deus. Ela não fica 4 dias correndo atrás de um trio elétrico, cantando essas músicas profanas dos bloquinhos de carnaval. Usa os seus lábios para glorificar a Deus. A pessoa sábia encoraja pessoas. E a pessoa sábia, então, usa as suas palavras para fazer com que outras pessoas fiquem bem, fiquem animadas. Elas são incentivadoras. A pessoa sábia também fala a verdade com amor. Ela risca do seu vocabulário, da sua boca, a mentira. Paulo chega a dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o Spurgeon, certa feita, chegou um irmão no seu gabinete e falou: olha, Spurgeon, tem uma vaca voando. E o Spurgeon saiu na janela para ver a vaca voando. E aí o irmão falou assim: mas Spurgeon, você já viu vaca voar? E ele falou assim: eu prefiro ver uma vaca voar a ver um crente a mentir. Ah, meus irmãos, Jesus é a verdade, deixando a mentira, porque o cristão viu a verdade, viu Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Antes de convertermos, nós andávamos na mentira. Mas agora não, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos quem é Jesus.
Mas a pessoa sabe, pede perdão. Muitas vezes nós erramos um com o outro, e a gente tem que aprender a pedir perdão. Eu errei, eu falei. A pessoa sabe usar as suas palavras para reconciliar, trazer reconciliação. Por favor, perdoa-me. A pessoa sábia responde com mansidão. Provérbio chega a dizer que a resposta branda desvia o furor. Uma faísca pequena incendeia uma floresta inteira. Já pensou? Uma faísca, apenas uma faísca, uma palavra também pode destruir um lar, uma família, Assim é a palavra, meus irmãos. Paulo diz que a língua é fogo. Já pensou uma língua, um órgão tão pequeno? É fogo. Pode incendiar corações e destruir relacionamentos. Muitos dos maiores sofrimentos da vida vieram não de armas, vieram de palavras, de frases. Eu lembro do presidente da Venezuela, que lá do seu palácio ele gritou, dizendo o seguinte: venha me buscar, vou esperar por você em Miraflores. Miraflores é o palácio lá da Venezuela. Não demore, covarde. Não é isso que ele disse? Ele não esperava que dormindo, helicópteros, soldados iam levá-lo para os Estados Unidos preso. Hoje está preso. O sábio, meus irmãos, responde com mansidão. Mas o tolo, porém, é o oposto. Ao tolo, seus lábios devoram. Em outras palavras, o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. Quanta tolice! Suas palavras voltam contra ele destrói reputações, relacionamentos. O tolo destrói oportunidades e, finalmente, destrói a si mesmo por causa das suas palavras tolas. O versículo 20 diz uma coisa aqui que a gente precisa ler juntos. Veja o que diz o versículo 20, vai aparecer na sua tela. Diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então nós podemos ver aqui que a gente precisa ter moderação nas críticas que a gente faz ao rei, ao governante, aquele que tem o poder da caneta, aquele que tem o poder das armas. E falar mal do rei, até na cama, era perigoso. Porque o texto fala aqui, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz ao palácio. Já viu que quando alguém chega perto de você, fala assim: olha, um passarinho me contou. Já viu alguém que fala assim? Um passarinho me contou? Geralmente é fofoca, não é verdade? Aí o passarinho passa e leva as suas palavras lá no palácio. E naqueles tempos, meus irmãos, os reis eram soberanos absolutos. Eles dispunham da vida e da morte dos seus súditos. Eles poderiam mandar uma guarda especial e cortar a cabeça daquele que o amaldiçoou, tratando tais palavras como se fosse uma conspiração contra o seu reino, contra o seu governo, contra a sua pessoa. O pregador está dizendo: não existe palavra secreta, sempre alguém ouvirá. As paredes têm ouvidos. Hoje nós poderíamos dizer: sempre alguém printará. Se alguém escreveu, aí você apagou, mas o print é eterno. Então a gente tem que usar as nossas redes sociais com fundamento. A gente tem que usar a nossa crítica com fundamento. Nós devemos usar as nossas palavras com sabedoria. E é arriscado criticar uma pessoa de posição de autoridade, pessoa com poder e influência política. O helicóptero pode te acordar cedo e pode te levar. Então ele pode usar a sua caneta, o seu poder, para
perseguir o seu opositor político. Tem algumas cidades aí do interior, se você declarar o voto que vai votar no candidato tal, sua vida vira um inferno. Ainda mais que é um policial. Eles tentam mudar ele de lugar, tentam persegui-lo, né? Não é assim? Ou eu estou falando bobagem? Já vi isso acontecer. Então, meus irmãos, palavras tolas não são apenas autodestrutivas, elas também são más. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas, loucura perversa. O tolo também é presunçoso. Veja o que diz aí o versículo 14. Abre esse texto aí comigo, veja o que diz o verso 14. Vamos ler comigo? O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O tolo, meus irmãos, ele sabe sobre tudo, e ele acha que sabe até o futuro, sem conhecer nada. Tiago ecoa Eclesiastes, meus irmãos, em vez disso, nós devíamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. É o Senhor quem preserva a vida, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como faremos isso ou aquilo. Sobre Jesus, meus irmãos, se dizia que todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Nós devemos aprender com Jesus, a sabedoria nas palavras. Jesus é o verdadeiro sábio. Jesus nunca pecou com a língua, Jesus nunca pecou em nada. Jesus é o único homem que tem a página branca na história da humanidade, mas todos nós somos pecadores, carentes da graça de Jesus. Jesus nunca ficou falando coisas para agradar ou distorcendo a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Somente quando Cristo habita no nosso coração é que nós começamos a mudar a nossa boca. E a gente passa a falar não palavras torpes, mas palavras que edificam. Não xingamentos dentro de casa, mas palavras que abençoam. Não palavras que possam destruir vidas, mas palavras que possam trazer reconciliação e paz. As nossas vidas têm que ser como uma ponte que liga um lado ao outro. Como nós cantamos aqui, usa-me como uma ponte sobre as águas. Usa-me como um farol, Senhor, para iluminar corações. Nós devemos usar as nossas palavras para edificar, para transformar, para trazer conhecimento, para trazer libertação, usando as nossas palavras cheias de graça para transformar corações. Mas vejam bem, em segundo lugar, que a sabedoria se revela no domínio próprio. Veja aí o que diz o versículo 16, né? Vamos ler juntos? Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam já de manhã, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para a bebedice. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. E a palavra criança aqui, meus irmãos, não significa idade, mas significa falta de maturidade, falta de conhecimento. É alguém governado pelos desejos, pela bebedice, pelos banquetes. Ele levanta cedo, não para governar, não para defender o seu país, mas levanta cedo para promover as festas, os banquetes, as orgias. Os líderes do versículo 16 vivem para o prazer. Os líderes do versículo 17 vivem para a responsabilidade. Observe, o problema aqui não é o banquete, é a prioridade. Os líderes tolos, eles festejam de manhã. De manhã é hora de começar o trabalho. De manhã não é hora de tomar bebida alcoólica, uísque, se banquetear. É hora de produzir, de trabalhar para o bem da nação. Ou seja, o prazer aqui vem antes do dever. E isso não fala apenas de política, meus irmãos, fala também da alma humana. Primeiro os deveres, depois os prazeres.
Segundo Philip Hayek, ai de qualquer nação caracterizada pela diversão pecaminosa, pela preguiça, pelo abuso excessivo de álcool e outras drogas, especialmente entre os seus líderes nacionais. Nós vivemos hoje num país dominado pelo tráfico de drogas, num país hoje que está pulando 4 dias do carnaval, seguindo os trielétricos, os bloquinhos, os bailes, as noitadas, as madrugadas, mulheres seminuas, homens com homens, mulheres com mulheres, prostituição, adultério, a quebra da moralidade, da verdade. Ai de qualquer nação caracterizada pela diversão pecaminosa, 4 dias de corrupção, 4 dias de folia, 4 dias de quebrando todos os princípios, todas as normas e quebrando a comunhão com Deus, quebrando os valores da família, quebrando todos os princípios que agradam o coração de Deus. Uma vida tola, meus irmãos, é governada por impulsos, por desejos, por paixões, por emoções, por prazer imediato. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas uma vida sábia é governada por propósito de construir uma família, propósito de servir a Deus, propósito de construir uma sociedade melhor, de disciplina, de fugir das paixões da carne, de fugir dos desejos pecaminosos, de temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio do saber, é assim que nós devemos viver. Segundo Paulo em Romanos capítulo 13, verso 14, ele diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós devemos nos revestir de Cristo, e nós devemos crucificar a nossa carne, os nossos desejos, para poder agradar o coração de Deus. Uma cidade murada, mas sem soldados, é uma cidade condenada ao fracasso. Assim é o coração, meus irmãos, assim é o coração sem domínio próprio. Se quisermos nos governar com sabedoria, faremos bem em seguir o exemplo de nosso Rei Jesus. Ele sabia quando celebrar. O primeiro milagre que ele fez foi em Caná da Galileia, abençoando aquele casal, abençoando aquela família, transformou água em vinho. A presença de Jesus em Caná da Galileia fez toda a diferença naquele casamento, naquela família. O que vai fazer diferença na sua casa? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer a diferença. E quando jejuar, Jesus também ele se retirou para o deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E ali ele foi tentado pelo diabo, e o diabo então disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja bem, que ele foi tentado na carnalidade, no desejo. Mas o diabo então levou para o pináculo do templo e leu o Salmo 91 e falou com Jesus: está escrito também: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Pode pular daí, você vai ficar famoso, cheio de glória, de reconhecimento. E Jesus então diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo o levou para um monte bem alto e mostrou todas as riquezas, toda a glória, toda aquela mala voando lá do prédio com 426 mil reais, todo aquele apartamento com 52 milhões de reais da corrupção, toda a propina, mostrou tudo aquilo, toda a riqueza deste mundo, todo o dinheiro fácil, toda a ganância humana, e diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Senhor Jesus então olhou para Satanás e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, louvado seja Deus. É com Jesus, meus irmãos, que nós devemos aprender a celebrar e a jejuar para vencer o diabo. Não pense que você não vai ser tentado, não.
para quebrar o seu compromisso com a sua esposa que você fez no altar. Não pense que você não vai ser tentado, você que está estudando lá na... Eu vi os meninos tocando aqui, eu fico feliz, né? Mateus, né, tocando, né, e o violão, e ele está estudando no FMG também, o Daniel Martins, e ele está ali no meio de ímpios, a maioria. Não se desvie dos caminhos do Senhor, aprenda a música, cante para Deus. É tão bom cantar aqui o Salmo 63, louvar a Deus, levantar as nossas mãos aos céus e dizer: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Não troque isso por nada. Eu conheci um jovem aqui desta igreja, na adolescência estava aqui, e eu era seminarista. E um dia esse jovem trouxe uma menina aqui: ah, pastor, eu fui lá no espiritismo, agora estou trazendo ela aqui para a igreja. Eu falei assim: olha, não fica brincando com o reino das trevas, não. Você foi no espiritismo para participar lá do culto de Satanás? Ou foi para evangelizar? Não, fui lá porque ela está vindo aqui. Olha, não subestime as estratégias de Satanás. E eu disse para ele: olha, quando eu fui evangelista em Taubim, eu fui visitar Canjira, em norte de Minas, na entrada para Araçuaí, mas fui lá, Araçuaí, para evangelizar, não fui lá para participar ali daquele culto pagão. Eu fui lá para evangelizar o Canjira, para falar de Jesus para ele, para falar de quem é o evangelho, para falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, meus irmãos, esse jovem hoje está cantando um Então Brilha aqui em Belo Horizonte, brilhando nas trevas e não brilhando na luz. É triste saber um jovem da igreja, por isso eu digo para os jovens: sejam vigilantes, para que vocês possam vencer todas as tentações e permanecerem fiéis ao Senhor. Eu me converti com 18 anos de idade, eu conheço o que é as trevas, eu já fui escravo de Satanás. Eu sei quem é o diabo, eu era escravo de Satanás, mas eu conheci Jesus, que mudou a minha história, que entrou no meu coração, que tirou do meu coração todo o desejo do carnaval, todo o desejo dos bailes, todo o desejo do pecado, e me deu uma satisfação que ninguém pode tirar. Porque tudo aquilo que eu procurava no mundo, no pecado, não foi possível preencher o vazio do meu coração. Mas eu conheci uma pessoa que mudou a minha história, e essa pessoa é Jesus. É Jesus. Não tem outro. É só Ele. Não se encante com esse mundo, com esse brilho de purpurina, porque tudo isso é vento, é passageiro, e te leva para bem longe de Deus. Mas com Jesus a gente experimenta a maior alegria, que ninguém pode tirar do nosso peito. Então, conheça Jesus, ande com Jesus. A verdadeira liberdade, meus irmãos, não é fazer o que se quer, é não ser escravo do que se quer. Somos livres em Jesus para andar com Ele. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, a sabedoria se revela no trabalho e na responsabilidade. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe a cidade. Que descrição, meus irmãos, forte. O tolo aqui, ele se cansa, mas não produz. O tolo adia, negligencia, improvisa, chega atrasado, abandona. E o resultado é o quê? O resultado é o que está no verso 18. Veja o que diz o verso 18, vamos ler? Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja o quê? A casa. Veja bem que a preguiça impede de consertar as coisas. Um lar liderado por um preguiçoso, ele cai em pedaços, meus irmãos. A pia vaza e não conserta. A resistência é queimada e não é trocada. A goteira aumenta e assim vai. Aí o teto cai. Ao contrário do tolo preguiçoso, o indivíduo trabalhador tem tudo o que necessita. Ele prospera. Não é pecado prosperar. Com a força do seu trabalho, um dinheiro honesto, não fruto da propina, não fruto de um trabalho indigno, porque o ladrão,
Eu lembro que eu tenho um primo que ele é caminhoneiro, tem mais de 30 anos, ele começou a dirigir com 18 anos, caminhão. Aí depois foi para a Scania e ele fica, às vezes, 30 dias fora de casa. Ele foi assaltado. Aí levaram ele para o meio do mato, levaram a carreta dele, e aí ele falou, olha, eu tenho 3 filhos, tenho uma mulher para cuidar, eu sou um homem trabalhador. Aí o bandido olhou para ele e falou, mas eu também sou trabalhador, estou trabalhando. Um trabalho desonesto, tomar o que é do outro. Fruto da corrupção humana. Então nós podemos perceber que o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. É Deus quem abençoa o seu salário. Você trabalha e você ganha o fruto do seu trabalho, o seu salário, trabalho honesto, com o suor do seu rosto. Segundo Hernandes Dias Lopes, o sensato com o fruto do seu trabalho granjeia recurso e tem dinheiro para atender às demandas da sua casa. É Deus quem abençoa as obras das nossas mãos. Nós temos 2 mãos, é para trabalhar mesmo, meus irmãos. É para o trabalho. Segundo Philip Hayek, há outra coisa que o dinheiro pode fazer, que é avançar o reino de Deus, sustentando a obra de Deus, sustentando o ministério de uma igreja local, a obra de missionário ao redor do mundo, o avanço do reino de Deus. Deus abençoa as obras das nossas mãos. É por isso que Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. E a casa aqui representa o quê? Representa a sua vida. A negligência diária produz, meus irmãos, ruína inevitável. Nós devemos cuidar da nossa casa. Casamentos não acabam de repente. Famílias não se perdem de repente. A fé não se esfria de repente. É sempre o telhado que ficou anos sem manutenção. Você tem que dar manutenção na sua casa. A pessoa que tem um carro faz manutenção do carro, tem uma moto, faz a manutenção da moto, tem uma bicicleta, faz a manutenção da bicicleta, e da sua casa também, e da sua casa espiritual, da sua intimidade com Deus, da sua intimidade no seu casamento, da sua intimidade com os seus filhos. Nós não podemos ter preguiça espiritual, porque a preguiça espiritual é mortal. Ela pode nos levar à bancarrota, à falência, à destruição. E quando isso acontece? Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você não cresce. O sábio, meus irmãos, ele trabalha com propósito. Colossenses 3:23 diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. Quando você pega uma lição para estudar, você tem que oferecer o melhor para poder ensinar na sua classe. Quando você for pregar uma mensagem, você tem que fazer o melhor sermão para edificar a igreja. Quando você for fazer uma visita, você tem que fazer da menor maneira para abençoar aquele lar, aquela casa. Tudo que você fizer, você tem que fazer com excelência, sobretudo para a glória de Deus. Cristo mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Conclusão, meus irmãos, o capítulo termina mostrando 2 caminhos. O caminho do tolo. O tolo fala demais, vive por prazer, vive atrás das orgias, negligencia responsabilidade, não quer saber de trabalho, não quer saber de produzir, é preguiçoso, e lentamente ele destrói a sua própria vida. Mas o sábio, ele fala com graça, ele fala para edificar, ele fala para abençoar, ele fala para curar, ele fala para criar pontes, ele vive com propósito, ele trabalha com fidelidade, ele constrói uma vida firme. Mas aqui está a verdade mais profunda, meus irmãos. Eclesiastes não está apenas descrevendo pessoas diferentes, ele está descrevendo o mesmo coração, um coração com Deus e um coração sem Deus. Todos nós, por natureza, somos o tolo desse texto, e nós precisamos de um novo coração, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma vida transformada. Cristo não apenas ensinou sabedoria, ele é a própria sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Na cruz, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, inclusive pelos pecados da nossa língua.
fofocas, maledicências, mentiras, ofensas. E quando Ele nos salva, o Espírito Santo começa a refazer uma nova pessoa, uma nova vida, uma pessoa inteira, inclusive a boca, a mente, a vida diária. É por isso que o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Aplicações, meus irmãos, para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, consagrando as nossas palavras a Deus. Você possa dizer sempre: Senhor, eu quero consagrar a minha língua para o Senhor. Como uma língua importante. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, antes de falar, perguntaremos: isso edifica? Vai edificar? Vai construir? Vai abençoar? Isso glorifica a Deus? Isso transmite graça? Isso que eu vou falar é verdade ou fake? É verdadeiro ou mentiroso? E nós devemos orar como o salmista orou: põe guarda, Senhor, a minha boca, pois eu quero usar a minha boca para edificar vidas. Eu consagro a minha boca ao Senhor, pois eu quero construir corações com o evangelho da graça do Senhor. Como é bom, meus irmãos, como é bom ouvir boas palavras, que das nossas bocas possam sair palavras que edificam, não palavras mentirosas, não palavras que destroem, não palavras de fofocas, mas palavras abençoadoras. As palavras de Deus possam fluir dos nossos lábios para abençoar corações. Mas conviveremos, meus irmãos, exercitando o domínio próprio. Muitas vezes nós perdemos o controle emocional, muitas vezes nós ficamos irritados, muitas vezes nós xingamos no seio do lar. Nós devemos então exercer o domínio próprio. Não viveremos guiados por impulsos, por desejos, mas pelo senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos andar no Espírito, não na carne, para satisfazer os nossos apetites carnais, as nossas impurezas. E nós devemos fazer uma faxina, meus irmãos, na nossa Netflix, na nossa televisão, no nosso celular, no nosso computador. Nós devemos tirar tudo aquilo que está emporcalhando, sujando a nossa vida, andando no Espírito, não na carne, na lascívia, na impureza, na prostituição, nas bebedices. Nós devemos buscar sempre a face do Senhor, andando no Espírito. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Servindo a Deus com responsabilidade. Trabalharemos. Trabalhe para Deus, sirva ao Senhor. Seja uma bênção na sua empresa, seja uma bênção na sua escola, na sua faculdade. Trabalhe para Deus. Trabalho é bênção de Deus, meus irmãos. Trabalho não é maldição. Cuidaremos da família, da fé, da igreja com fidelidade diária. Pequenas obediências constantes constroem uma vida sábia. E que Deus nos dê não apenas o conhecimento bíblico, mas que Deus nos dê um coração transformado pela sua presença e por sua palavra, para que as nossas palavras, a nossa vida e o nosso trabalho mostrem ao mundo que nós pertencemos a quem? Ao Rei Jesus, ao Senhor das nossas vidas. E o Rei Jesus nos convida a participar desse banquete, a participar da ceia do Senhor, e que nós possamos nos aproximar dele, comendo a carne do Filho de Deus, para a nossa edificação. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé.